No capítulo 4, o Piketty vai dar sequência às análises elaboradas a partir das suas formulações sobre a metamorfose do capital e vai explicar de maneira mais aprofundada os casos da Alemanha e dos Estados Unidos. Por isso o capítulo se chama Do Velho ao Novo Mundo. O objetivo desse capítulo é exatamente aprofundar a interpretação das metamorfoses do capital, estendendo a leitura que ele faz para esses dois casos de países que são muito importantes para o desenvolvimento global. O que o Piketty vai observar é que não basta a gente perceber a intensificação dos títulos públicos como um mecanismo de geração de riqueza. É fundamental que a gente observe que cada Estado exerce um padrão sobre a emissão dos seus títulos e, a partir daí, organiza um certo padrão de financiamento da economia. No caso da Alemanha, a presença do Estado sempre foi muito mais intensa no desenvolvimento econômico. Os mecanismos de financiamento e de geração de riqueza na economia alemã sempre foram muito mais marcados por uma presença intensa da articulação entre indústrias e bancos e da articulação entre o capital nacional privado e o capital nacional estatal alemão. O Estado alemão sempre esteve muito presente no processo de desenvolvimento econômico daquele país e, para observar esse caso, o Piketty vai remontar as análises feitas por um importante economista alemão que se chama Friedrich List e que é exatamente o primeiro grande teórico a elaborar uma formulação sobre a importância de o Estado criar mecanismos de financiamento da indústria e de financiamento do seu parque empresarial, ainda que isso possa significar uma intensificação da desigualdade econômica. O fundamental é que o processo de industrialização precisa avançar para que o progresso técnico e tecnológico, a partir dos mecanismos de qualificação, de ampliação da educação e de mudança na estrutura ocupacional, possa permitir a inserção das pessoas em novos postos no mercado de trabalho e no mercado de consumo. E isso vai construir, no caso da Alemanha, uma economia marcada por uma imbricação, por uma articulação muito intensa entre o Estado e o mercado por meio dos bancos e das indústrias. Esse caso difere, Piketty vai chamar a atenção, do caso americano, onde a presença do Estado também foi intensa, mas ela aconteceu de uma maneira diversa do caso alemão. Enquanto a Alemanha construiu empresas estatais e financiamento público que realizavam investimentos diretos na economia, o parque empresarial americano e a política econômica americana desenvolveram mecanismos de avanço do mercado de capitais e de avanço do mercado de ações para que esse financiamento pudesse ser feito com base tanto na iniciativa privada quanto com base no estímulo realizado pelo poder público. Por isso, o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos se baseia muito mais no avanço do mercado acionário, em uma presença do Estado na economia a partir da emissão de títulos da dívida pública e de lastreamento dos mecanismos de financiamento, mas não necessariamente com uma intensa presença de empresas públicas norte-americanas nesse mercado. Se tratam de dois casos de como os títulos da dívida pública e o patrimônio público foram utilizados com o objetivo de favorecer o desenvolvimento econômico, de criar uma nova estrutura socioeconômica, mas casos diversos, casos onde a intensidade de intervenção do Estado, a intensidade da realização do investimento público, o tipo de articulação entre as empresas públicas e o mercado privado aconteceram de maneiras distintas. Por isso a economia alemã pode ser considerada uma economia baseada naquilo que o Piketty vai chamar de uma espécie de capitalismo de Estado, porque os títulos públicos do Estado alemão financiam as empresas que vão se associar ao capital privado, enquanto a economia americana vai ser mais marcada pelo capitalismo da livre concorrência, da livre competição, onde os títulos da dívida pública alimentam um mercado financeiro para que o parque empresarial possa construir suas estratégias de desenvolvimento das sociedades anônimas e de financiamento privado. Nos dois casos, nós temos impactos diferentes na estrutura de desigualdade de riqueza e de desigualdade de renda. A sugestão dada pelo Piketty é que, quando o Estado se apresenta de maneira mais intensa na economia, a possibilidade de que a desigualdade seja mais intensa é menor, ao passo que, quando o Estado aparece
como mero articulador do mercado financeiro, do mercado de capitais, a possibilidade de que a desigualdade se intensifique é maior. E isso vai impactar a trajetória econômica tanto dos Estados Unidos quanto da Alemanha.